Fala, capitalista! E aí, tudo bem com você? Ó, o Nubank vai entrar na Bolsa de Valores, hein? É a notícia do mês. E aí, será que vale a pena investir no maior banco digital do mundo? Vem descobrir, fica aqui comigo até o final e você vai saber tudo. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, eu tô aqui só para te ajudar a trazer mais conhecimento sobre o mercado financeiro para você tomar suas próprias decisões. Então vamos lá. O Nubank é considerado atualmente o maior banco digital do mundo. Desde o início, o banco afirma que o seu principal objetivo é ajudar as pessoas a terem cada vez mais controle do próprio dinheiro, com mais facilidade, a democratização, sem cobrar taxas abusivas e, inclusive, desculpe pela risada, mas sempre que uma pessoa pública ou uma empresa vem dizer para o mundo que o papel deles é ajudar os outros, eu acho um pouco engraçado, porque obviamente não é verdade. Mas vamos lá. Obviamente que os bancos digitais estão revolucionando. No Itaú, por exemplo, cada parte do aplicativo ali é um departamento inteiro, entendeu? E aí tem prédios inteiros, tem toda uma hierarquia lá, um conjunto grande de pessoas que não quer simplificar aquilo, entendeu? Não quer trocar aquilo por 3, 4 programadores e resolver a questão. Então fica aqueles prédios, aqueles legados, aqueles softwares antigos que não se conversam. Então, de fato, os bancos tradicionais são muito atrasados. Eu vou até falar mais sobre isso para você nesse vídeo. Esse vídeo vai ser completo. Nós vamos ver os balanços dos bancos tradicionais. Vamos pegar inclusive o prospecto do IPO do Nubank para dar uma olhadinha. Então, atualmente no Brasil, o Nubank já tem mais de 41 milhões de clientes e pela primeira vez registrou um lucro líquido positivo. Antes dava prejuízo e agora começou a dar lucro. Foi no primeiro semestre de 2021 e foram 76 milhões de reais de lucro com as operações no Brasil. E agora eles vão fazer um IPO, abrir o capital, vão fazer uma oferta pública inicial, ou seja, vão vender as suas próprias ações, oferecer as suas próprias ações para os investidores, e isso não vai ser na Bolsa Brasileira, vai ser direto lá na NYSE, na Bolsa de Nova York. Legal. Isso é um dos motivos pelo qual a B3 tem caído muito, as ações da B3, da Bolsa Brasileira. Muita gente abrindo capital lá fora, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se for do seu interesse, você já fala aí embaixo no comentário. Então, abrir o capital nos Estados Unidos é uma tendência, porém, eu já escuto essa história que a B3 vai acabar, que a Bolsa vai acabar desde 98. Uma vez chegou um banqueiro e falou para mim assim, os caras estão pegando um avião para Nova York, fretaram um avião e tudo agora vai ser direto na Bolsa de Nova York. Isso era 99, já faz 22 anos. Então, é possível que não tenha tanto problema. Até porque, tanto problema para a B3, até porque eles vão fazer o BDR aqui, então de qualquer maneira a gente vai negociar, vai ter liquidez e tudo mais. E é legal, inclusive, que aumenta a especulação, porque o cara arbitra as ações daqui com a de lá e tudo mais. Esse ano os IPOs estão muito ruins. Os IPOs do Brasil, a maioria das empresas estão uma lástima os resultados. Tem empresa que já caiu 70%, tem uma empresa que caiu 80% do preço do IPO. Quer dizer, as pessoas estão perdendo bastante dinheiro. Algumas outras estão bem, principalmente as da economia real. As que caíram muito foram as startups, que tinham a precificação várias vezes a receita, como são empresas que precisam ser financiadas, que normalmente dão prejuízo ou empatam, como é o caso do Nubank. Todas essas empresas que abriram capital no Brasil, com essas características, caíram muito depois do IPO, mas principalmente por causa do aumento da taxa de juros no Brasil. Os juros têm subido muito, o CDI chegou a 2 e pouquinho,
2%, tá 7 e pouco, já com projeção para bater quase 12% daqui mais ou menos um ano e meio. E isso faz com que as startups, as empresas de capital intensivo, se compliquem bastante, a sua precificação diminua. Então por isso que esses IPOs não têm dado tanto resultado, desvalorizaram, as empresas se desvalorizaram muito mais. O Nubank me parece que é um caso diferente, tá certo? É uma empresa global, a gente vai ver todos esses detalhes. Então, a meta dos caras é atingir um valor de mercado de 50 bilhões de dólares. Eles querem começar na bolsa já valendo 50 bilhões de dólares. E se isso acontecer, o Nubank vai ultrapassar o Itaú Unibanco, que hoje vale 38 bilhões de dólares, e todos os outros bancos, com certeza, ele vai ultrapassar. Por que uma empresa que dá prejuízo ou que empata, dá 75 milhões de reais de lucro no semestre, pode valer mais que o Itaú, que deu 6 bilhões de reais de lucro no último trimestre? Quer dizer, 12 bilhões no semestre. Como é que uma startup vale mais do que um banco que gera todo esse caixa? Na verdade, essas empresas extremamente disruptivas que conseguem uma fatia muito grande do market share, conseguem um número muito grande de clientes, mesmo que o lucro seja baixo, elas de fato têm que valer muito, porque elas são revolucionárias. Você veja o caso da Amazon e das principais empresas americanas, as maiores, a Apple, o Google, o Facebook, entre várias outras. Elas passaram muito tempo no 0 a 0, ganhando market share, pegando musculatura, aprendendo a fazer um bom negócio e principalmente ganhando o coração das pessoas. Diz que é isso que aconteceu com o Nubank. As pessoas adoram ser atendidas pelo Nubank, de fato é um atendimento diferenciado, tipo da Apple. Se você já foi atendido pela Apple, você sabe o que eu estou falando. Parece que é um buddy, um colega seu, um amigo, um parente seu, que sabe tudo, que é amoroso, que está feliz. Então, isso faz muita diferença, principalmente em negócios digitais, tá certo? Por quê? Porque não tem custo, o ganho de escala é muito grande, os custos são montar os softwares. Então o Nubank sim pode valer esse dinheiro todo, não sei se hoje ou no futuro, né? Você pode eventualmente entrar nesse IPO e perder dinheiro, mas se essa revolução acontecer, o Nubank pode valer muito mais do que 50 bilhões de dólares. Veja o caso da Tesla lá nos Estados Unidos. Tá certo? Quando valia 50 bilhões de dólares, o pessoal falava é bolha, porque tá muito caro, porque não tem receita. E foi crescendo e hoje vale 1 trilhão de dólares, tá certo? Fazendo com que o super Elon Musk tenha um patrimônio avaliado, né? Quer dizer, multiplicando o que ele tem lá de ações, dinheiro e tudo mais, em 300 bilhões de dólares. Então é muita coisa. Vamos dar uma olhadinha então no balanço dos principais bancos brasileiros, os maiores, né? Então vamos dar uma olhadinha. Vocês já viram em outros vídeos em que eu estudo as empresas aqui, o site. Então olha lá, já temos o Bradesco aqui na tela. Veja que o balanço de um banco é diferente do balanço de uma empresa tradicional. Por quê? Porque o banco é um bicho próprio, ele é alavancado, então várias das contas não aparecem aqui, tá certo? E também no balanço também tem outras contas diferentes que não aparecem num balanço de uma empresa tradicional. Então o Bradescão estava valendo R$19,99 no dia 6/11, quando eu gravei esse vídeo, era um sábado, tá certo? E os principais números, PL, preço pelo lucro. Como é que eu faço preço pelo lucro? Então eu pego o valor de mercado, 194 bilhões 284, e divido pelo lucro, tá certo? Então eu vou pegar o lucro anual dos últimos 12 meses,
24 bilhões 239 milhões. Quando eu pego 194 bilhões e divido por 24 bilhões, eu acho o número de 802. Pressupõe que levaria 8 anos se o Bradesco mantivesse o seu lucro atual e pagasse todo esse lucro em dividendos, você recuperaria o dinheiro que você investiu no Bradesco em 8,02 anos, que é baixo, tá certo? Principalmente perto de uma startup, de um outro negócio um pouco mais disruptivo. Preço sobre valor patrimonial também é interessante. Você pega o patrimônio, tá certo? Tá aqui, ó, patrimônio líquido, 147.600 e o primeiro preço, né? Então você pega o preço que é 194.284 e divide por 147, dá 1,32. Então basicamente você está pagando R$ 1,32 para cada R$ 1 de patrimônio que tem o banco. 100 anos, 200 anos atrás, na época do Benjamin Graham, na época do Templeton, na época do Warren Buffett, quando ele começou, esses números eles eram mais importantes e hoje em dia, dependendo da natureza do negócio, o patrimônio não importa tanto, tá certo? Principalmente se for, por exemplo, um negócio digital. Legal, já vimos então o balanço do Bradesco e vamos dar uma olhadinha agora no balanço Itaú, tá certo? Os dois grandes concorrentes aí. Então, olha, muito parecido o preço dos dois. 8,58 de PL, então o Itaú é um pouquinho mais caro e o preço sobre o valor patrimonial 1,64 também é um pouquinho mais caro que o Bradesco. E é normal que o Itaú tenha um prêmio sobre o Bradesco, porque o Itaú é considerado um banco com uma gestão melhor, banco gerenciado pelos engenheiros e tal, e o Bradesco um pouco mais aí o banco do povão aí, dos funcionários mais da raça e tal. Tô dizendo isso porque eu tenho propriedade, porque eu trabalhei muitos anos lá. Legal. Vamos dar uma olhadinha no Banco do Brasil, que o Banco do Brasil é o mais barato, é o mais descontado, mas faz sentido. Faz sentido. Então, PL 5,28 e quer dizer, só levaria 5,28 anos para você recuperar o lucro que ele dá. Então, é uma empresa que dá muito lucro, o Banco do Brasil, em comparação com o preço que ela está na bolsa. Ela é muito descontada. E o preço sob valor patrimonial, preço sob VP, 0,62. Então, cada real de patrimônio do Banco do Brasil, você pagaria 62 centavos por ele. Olha que barato, né? Barato. Legal. Mas eu tive que abrir uma SA, é uma empresa de sociedade anônima. Todas as empresas sociedade anônimas do Brasil, quando são abertas, têm que abrir uma conta no Banco do Brasil. Então fomos lá, fui eu, sócio, podia ser outra pessoa, eu fui lá no Banco do Brasil e abri a conta. Além disso, tem que depositar R$10 mil na conta do Banco do Brasil, por alguma, é lei. E aí depois disso você pode transferir, fechar a conta. Não pode transferir, você tem que sacar em dinheiro. E aí eu fui lá 2 vezes na agência do Banco do Brasil para sacar em dinheiro, porque uma vez estava lá documento faltando, então eu fui 3 ou 4 vezes na agência do Banco do Brasil para fazer esse processo. Não paguei nenhuma tarifa para o Banco do Brasil, não ganhou nada com isso. E eu perdi muito meu tempo e o meu coração ficou muito amargurado, como você está vendo aí no meu semblante. E aí a moça falava assim, perdão é assim mesmo, não tem jeito. Então ela se sentia ali parte de peça de um sistema quebrado, entendeu? Ela estava insatisfeita ali, uma agência enorme, só eu dentro da agência, um tremendo de um desperdício. Então assim, o Banco do Brasil é descontado e tem motivo, tá certo? Nada é sem motivo nessa vida. Legal, vamos continuar. Hoje
O Nubank, ele é avaliado em 30 bilhões de dólares. Mas não é qualquer 30 bilhões de dólares. Dinheiro tem diferença? O dinheiro de um pro outro é diferente? É completamente diferente, principalmente se você tiver uma startup. Quem avaliou em 30 bilhões de dólares, ou no meio do processo, um pouco menos, mas quem comprou ações do Nubank, participação do Nubank, foi a Berkshire Hathaway. Você sabe o que é a Berkshire Hathaway? A Berkshire Hathaway é a empresa do Warren Buffett. Então, quando um cara que nem o Warren Buffett investe numa empresa, ele está colocando toda a sua credibilidade lá, e isso vale muito. Qualquer dia eu venho fazer um vídeo sobre o Warren Buffett para vocês, porque eu dei muitos anos de aula sobre o Warren Buffett, e ele é garoto propaganda das suas empresas, isso é muito interessante. Além disso, o SoftBank foi um dos primeiros investidores, e os caras também são muito bons, qualquer dia eu venho falar aí do SoftBank. Então, não é um upside, um crescimento, uma valorização tão grande de 30 bilhões para 50 bilhões, que é o que eles acham que vale. Legal, então vamos ver como é que vai funcionar o IPO do Nubank? Agora, antes disso, se você quiser entender tudo, fortalecer o nosso canal, deixa aí o seu like e clique em se inscrever se você ainda não está inscrito. Legal. O IPO está previsto para acontecer a partir de dezembro de 2021 e vai ser o IPO da Nu Holding. Nu Holding, que é a empresa que administra todas as empresas que estão embaixo do grupo Nu. Quem vai ficar responsável pela distribuição dos produtos financeiros da Nubank aqui no Brasil vai ser a corretora Nu Invest, que antes se chamava Isinvest. E eu já tive lá várias vezes, conheço a turma lá, pelo menos a turma antiga, e era uma corretora pequena, uma corretora modesta. É normal, inclusive, que as empresas tenham uma holding e tenham vários negócios embaixo que tenham sinergia. Uma grande empresa normalmente é composta de várias pequenas empresas. Então, sim, você vai poder investir no Nubank aqui no Brasil sem precisar ter uma conta numa corretora estrangeira, e isso vai acontecer porque também serão emitidos BDRs no Brasil. BDRs significa Brazilian Depository Receipts. Lamento aí pelo inglês ruim, mas BDR que eu vi nascer lá em 99, 2000, para as principais empresas do Brasil significa o quê? É um recibo de depósito de ações. Então a empresa ela é negociada nos Estados Unidos, as ações estão lá, foram emitidas lá. Quando você emite um recibo aqui, o cara bloqueia as ações que estão lá nos Estados Unidos. Então um BDR sim vale uma ação. Além disso, um outro tema que está dando o que falar sobre esse IPO é que a partir do dia 9 de novembro, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas a partir do dia 9 de novembro, o programa de sócios criado pelo Nubank, uma jogada de marketing muito legal que se chama Nu Sócios, vai oferecer BDRs de graça para os seus clientes, correntistas, através do aplicativo do banco. Pois é, com algumas regras e um limite máximo de um pedacinho, que é como eles mesmos estão chamando as suas ações, você vai conseguir ser sócio do Nubank sem nenhum custo, carregando esses BDRs durante 12 meses. Então, depois de um ano, você vai poder vender o seu pedacinho do Nubank, que se chama Lockup. Legal eles chamarem de pedacinho, porque foi o nome que nós demos quando a gente começou a fazer educação financeira aqui 20 anos atrás. Provavelmente a gente copiou dos americanos, porque um copia do outro, mas dizer que uma ação é um pedacinho de uma empresa é muito legal. E de fato é um público pop, é gente que tem renda muito baixa, que foi lá por causa do limite, do cartão, né? Mas eles vão poder educar 40 milhões de pessoas
com relação ao mercado de capitais, à bolsa, a ser sócio. E isso é muito legal. Eles estimam que cada BDR vai valer mais ou menos 1/6 de uma ação classe A no holding, como eu já tinha dito. O que valeria mais ou menos R$10. Então cada correntista do Nubank vai ter o direito, dependendo das condições lá, parece que 70% dos correntistas são elegíveis lá para ganhar um pedacinho do Nubank, e eles vão oferecer esse pedacinho que estima-se que valerá mais ou menos R$10. Ou seja, você abre o seu cadastro no Invest e se torna sócio torcedor para o resto da vida. Quer dizer, eles ganham um cliente novo na corretora, um cliente ativo da corretora, te dão uma ação e você, principalmente se for a sua primeira ação, você nunca mais vai se esquecer disso. Eu acho incrível, eu acho revolucionário. Eu mesmo tenho algumas ideias dessas para os meus negócios que você vai descobrir com o tempo. Então, o Nubank não veio para brincadeira, ele vai valer muito dinheiro, de fato é uma revolução. Agora, se vai ser barato ou caro, o IPO já é outra história. Se você não é correntista do Nubank, você não vai conseguir esse pedacinho de graça. Mas não tem problema, você pode comprar diretamente na bolsa. O Nubank informou que a partir do dia 17 de novembro até o dia 7 de dezembro, você vai poder investir nos BDRs e se tornar sócio. Isso significa o quê? Fazer a sua conta lá no Invest e dar o aceite lá para receber as ações. O ticket do Nubank lá na bolsa americana vai ser bem legal, só NIU, bem facinho, né? Mas aqui no Brasil vai ser NUBR33, então vai ser um código maior. No Brasil sempre tem que ter 4 letras, depois tem que ter um número, segue lá uma regra. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso, mas lá vai ser bem legal, NU. E não dá para negar que, para quem nunca investiu na bolsa, não tem cadastro, ainda não tem um portfólio de ações, ganhar uma ação assim, de boa, é muito legal, né? Então a proposta é bem atrativa, bem promissora. Então se você não é correntista no Nubank, ou quiser fazer uma oferta maior, comprar mais do que R$10, você já tem um bolso um pouquinho maior, você vai ter do dia 17 de novembro até o dia 7 de dezembro para fazer a sua reserva do BDR aqui no Brasil. Não dá para negar que a proposta é bem atrativa e sedutora, né? Um banco novo, uma empresa nova que promete uma revolução, que as pessoas gostam, né? Porque empresa de serviço no Brasil, algumas a gente apenas tem que engolir, né? E aí, será que vale a pena investir? Será que vale a pena entrar no IPO do Nubank? Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou olhar o balanço, eu vou pegar as informações que estão disponíveis e te dizer quais são essas informações. Legal, então eu fui num site aqui, Banco Data, e descobri alguns números do Nubank. Veja que o lucro, 76,3 milhões, é o lucro no semestre, tá certo? Então, além disso, o patrimônio líquido é 3,2 bilhões de reais. E então a gente tem os 3 números que a gente precisa para descobrir os múltiplos principais de qualquer empresa, que é o preço, nesse caso é o preço estimado, que são 50 bilhões de dólares, a gente vai fazer a conta para reais. A gente tem um lucro, nesse caso é no semestre, nós vamos anualizar esse lucro para poder fazer os múltiplos, e a gente tem o patrimônio líquido. Então, tendo o patrimônio líquido e preço, a gente consegue calcular o PL e a gente consegue calcular também o preço sobre valor patrimonial. Então, dá uma conferida no PL. O PL, se de fato o IPO sai por 50 bilhões de dólares, seria mais ou menos 285 bilhões de reais, tá certo? Dividido isso por 152 milhões de reais de lucro ao ano,
peguei 70 e pouco, multipliquei por 2 para chegar ao ano, 152 milhões e 600 mil reais ao ano, dá um PL de 1.867. Lembra que o do Bradesco é 8, do Itaú é 8 e pouco, e do Banco do Brasil é 6. E esse é 1.867. Lembra, quanto mais baixo, supostamente mais barato. Então olha como, pelo menos por esse indicador, que é o que a gente conseguiu, não dá para conseguir muito mais coisa, uma vez que a empresa ainda nem tem preço, nem abriu na bolsa. Vamos comparar aí com o do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é 6 vezes 3, 18, para 1.800, vai dar aí mais ou menos umas 300 vezes mais caro que o Banco do Brasil. Legal. Então, ó, vamos dividir o preço, que é 285 bilhões, pelo patrimônio, que é 3,2 bilhões, e dá 89 vezes o valor patrimonial. O preço é 89 vezes maior do que ele vale de patrimônio no balanço. Mas, gente, empresa de tecnologia não tem patrimônio mesmo. Ela tem cliente, ela tem marca, ela tem serviço, ela tem software. É difícil você avaliar o preço, o valor de um software. Mas muitas vezes uma linha de código de um bom software vale mais do que um imóvel, tá certo? De qualquer maneira, custa 89 vezes. Se o Bradesco está mais ou menos uma vez o preço sobre o valor patrimonial, então custa 89 vezes mais, por exemplo, do que o Bradesco, tá certo? Em termos de barato e caro, se a gente for considerar esse múltiplo, que é o preço sobre o valor patrimonial. Significa que os bancões têm um patrimônio enorme e o Nubank tem um patrimônio baixo. Significa que os bancões também têm um preço baixo, né? Um questionamento que eu tenho feito é esse: será que o Nubank está caro ou será que esses bancos é que estão baratos, né? De qualquer maneira, se o lucro do Nubank aumentar 10 vezes, o PL cai 10 vezes. Se o lucro do Nubank, depois de aumentar 10 vezes, aumentar novamente 10 vezes, significa que o PL, o preço por lucro, cai 100 vezes. Então, 1.890 cairia para 18, mais ou menos, de PL, que aí já não é um PL tão grande. Mas, Roxo, será que é possível aumentar o lucro 100 vezes? Gente, uma coisa importante que vocês têm que saber sobre as startups é que elas primeiro ganham o coração do cliente, principalmente quando ele é jovem, tem pouco dinheiro, e depois elas ganham escala e elas conseguem aumentar a sua margem de lucro, tá certo? Se ele conseguir vender um produto de investimento para cada uma dessas 40 milhões de pessoas, ele já consegue aumentar 10 vezes o lucro. Então sim, dá para aumentar 100 vezes o lucro de uma startup muito grande, porque no começo ela não se importa com lucro, ela quer ganhar o coração das pessoas e quer ter uma grande fatia do mercado. Então essa é que é a aposta de quem acredita que essa empresa vale mais do que 50 bilhões de dólares, que ela vai conseguir ter um ganho de escala muito grande e vai conseguir aumentar a sua receita enormemente e depois aumentar a sua margem de lucro. Foi o que fez a Amazon, foi o que fez o Google, foi o que fez o Facebook, entre outras empresas. Eu tô com o prospecto aqui no meu computador e ele tem mais de 1.300 páginas. Então, se você quiser ler o prospecto, são 1.300 páginas. Eu brinco que o prospecto de um IPO você lê o glossário, o índice, né? Não o prospecto todo, que tem 1.000 e tantas páginas, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Então estamos aqui, ó. Primeiro tem a página 36, que tem umas coisas interessantes, que são os fatores de risco. Vale a pena dar uma lidinha.
e depois eu vou direto para a página 76 do total. Ele tem escrito 64 aqui embaixo, porque tem capa e uma série de coisas mais. Aqui no PDF que você fizer o download vai estar 76. E aqui tem os valores, tá certo? Tá? A emissão, os valores, o número de ações e tudo mais. Você pode se informar um pouquinho melhor lá. Legal, hein? Bem completo o nosso vídeo. E aí, capitalista? Você vai investir no Nubank ou não vai? O que você tá achando dessa história toda? Me conta aqui nos comentários. Manda para um amigo, porque esse é o tema da moda. Ele vai te agradecer. É isso aí. Um grande abraço e tudo de bom!